Recebi um convite para pastorear uma igreja nos Estados Unidos, uma igreja de fala portuguesa. E eu passei lá 2 anos trabalhando. E nos Estados Unidos, por conta da lei lá do governo americano, a associação não pode descontar o dízimo do salário do pastor. Então os pastores nos Estados Unidos, como qualquer membro de igreja, recebe o seu salário integral e o próprio pastor tira o dízimo e devolve na igreja, como os membros fazem. Aí lá nos Estados Unidos eu voltei a ter aquela experiência de quando eu trabalhava na sorveteria, porque o dízimo vinha para a minha mão e eu tinha que devolvê-lo. E nessa época, quando eu morei lá, pouco antes de ir para lá, eu tinha começado a construir uma casa, num terreno ao lado da casa dos meus pais. O terreno era deles. Eles queriam construir para poder alugar a casa e aumentar a renda deles, mas eles não tinham condição de construir, nem eu, e na época eu era pastor lá da igreja do Iaene, da Fádiba, então eu pensei assim, não, eu vou pela fé, vou construir essa casa para eles. A ideia assim, de construir para eles usarem enquanto viverem, e depois um dia poderia ficar para mim. Então o terreno deles, a construção minha, mas eles iriam usar enquanto vivessem. E eu me lembro que na época eu morava no Iaene, aí vendi meu carro, comprei um carrinho bem mais simples, até porque minhas visitas pastorais eram ali todas próximas do colégio, e na troca do carro eu fiz a base, os alicerces da casa, e logo veio o convite para ir para os Estados Unidos. Aí eu vendi o carrinho, que era um Uno Mille usado, vendi os móveis, vendi tudo, e juntei mais um dinheirinho e aumentei a construção da casa e fui para os Estados Unidos, só com a esposa, as 2 filhas e 2 malas de roupa, pela fé. Mas lá foi muito bom. Primeiro porque nós chegamos lá e o nosso apartamento já estava mobiliado. Os irmãos da igreja conseguiram móveis usados, lá isso é muito comum, né? Os americanos, eles trocam de móveis assim com muita frequência, e móveis bons eles trocam porque eles são muito consumistas. Então consegui móveis usados, seminovos e até de graça, é fácil. Quando cheguei lá, os irmãos já tinham mobiliado o nosso apartamento, era tudo coisa usada, mas que dava para usar na boa. Então assim, quando cheguei lá nos Estados Unidos, aí recebi em dólar, nós vivemos de uma maneira simples, bem econômica, porque eu já imaginava que a gente ia ficar pouco tempo, e eu pensei, vamos aproveitar já que a gente está ganhando em dólar aqui, vamos investir lá no Brasil para a gente conseguir terminar a casa. E aí pronto, meu pai e minha mãe contrataram pedreiros, ajudantes, e comprando material, e eu todo mês mandando dinheiro, e eles fazendo o trabalho. Mas tinha mês em que as contas aqui ficavam bem altas, porque a gente estava acelerando com a construção. E aí eu recebia meu salário e tinha que tirar o dízimo, e tinha que tirar a oferta. E eu vou confessar mais uma vez, teve hora que minha mão tremeu na hora de preencher o chequinho para levar para a igreja, porque aquele cheque dava para comprar uma boa quantidade de saco de cimento, pagar alguns dias de pedreiro, mas a mão tremia, mas eu preenchia e devolvia. Eu me lembrei hoje da história do irmão José Cosme. Vocês precisam ver esse testemunho se vocês não viram ainda. Ele disse que no dia lá, quando ele entregou o envelope, deu uma tristeza nele, falou, lá vai o dinheiro que eu preciso para segunda-feira cobrir meu cheque, eu dei de dízimo e agora? Então assim, minha mão tremia, mas eu devolvi, graças a Deus, durante todo o tempo que estive lá, não deixei de dizimar nem de ofertar. E eu louvo a Deus, porque em apenas 2 anos que ficamos lá, nós concluímos a construção da casa. E meus pais já há vários anos usam o aluguel dessa casa como uma renda para melhorar a condição deles. O Senhor é fiel. Ninguém precisa ter medo. Eu digo a você em nome do Senhor Jesus Cristo, com toda a convicção e com toda a sinceridade, não tenha medo de ser fiel a Deus em todos os aspectos, inclusive no aspecto financeiro, porque Deus é fiel para com aqueles que lhe são fiéis. O Senhor honra aqueles que lhe honram. Irmãos, é verdade que Deus não precisa de nossos talentos, nossos dons. Deus não precisa do nosso trabalho, Deus não precisa do nosso dinheiro, Deus não precisa do nosso tempo. Irmãos, Deus é Deus independentemente de nós.
E Ele vai continuar sendo Deus, se você for fiel a Ele ou não. Deus não precisa de nada que nós temos e de nada que nós somos. Mas Ele nos pede, não é para tirar de nós, mas é para nos dar, é para nos abençoar. Essa questão financeira, por exemplo, a gente não pode se iludir, dinheiro é ídolo, é um grande ídolo. João Calvino, o reformador, dizia que o coração humano é uma fábrica de ídolos. E um ídolo com o qual a gente praticamente já nasce fabricado em nosso coração, nesse mundo materialista, consumista que a gente vive, é o dinheiro. A Bíblia fala muito sobre dinheiro, porque Deus sabe que o dinheiro, na linguagem de Paulo agora, é a raiz de todos os males, o amor ao dinheiro. Deus quer tirar isso do nosso coração, Deus quer nos libertar desse ídolo, mas Deus também quer nos libertar do ídolo de nós mesmos, no sentido assim, de você se achar que você é muito inteligente, muito competente. Então quando você dedica suas competências a Deus, você está se livrando da egolatria, da adoração e da veneração de si mesmo. Quando Deus pede para você cuidar do seu corpo como templo do Espírito, Deus está lembrando você que foi Ele quem lhe fez, é Ele quem lhe dá a vida, é Ele quem mantém sua saúde, você pertence a Ele. Quando Deus pede nosso tempo, Deus está nos ajudando a priorizarmos o que é essencial, para a gente não viver a vida de futilidade, de banalidade, de pura vaidade correndo atrás do vento. Deus quer ajudar a fim de que nós organizemos nossas prioridades e vivamos com sabedoria. Creia nisso. Tudo que Deus pede, Ele pede para dar, Ele pede para abençoar. Deus não quer tirar nada de nós, senão aquilo que é ruim, que de alguma maneira pode nos prejudicar e impedir a nossa salvação. Tudo o que Deus quer é o bem dos seus filhinhos. Louvado seja o Senhor.